Vou gravar esse vídeo para comentar sobre a fala do pastor César Cavalcante, que eu achei muito infeliz e vergonhosa da parte de um cristão. Eles estavam debatendo nesse debate sobre Yeshua Messias, e no finalzinho do debate o Mirra havia dito que não é possível a forma cristã de se pensar que pode haver uma nova aliança sem lei, uma certa vida, né? Você é perdoado por uma pessoa e depois você pode pecar que está tudo certo. Esse, infelizmente, é o pensamento que os judeus têm em relação aos cristãos, porque é exatamente isso que é ensinado. A gente sabe que eles não são expert em Novo Testamento e isso na cabeça deles, eles vão falar aí que o cristão ele é perdoado e depois ele pode pecar, que ele continua sendo perdoado. A gente como cristão sabe que isso não funciona assim. Acho que o pastor César Cavalcante devia ter explicado isso para ele e não ter levado para o lado pessoal. Quando o Mirra fez essa comparação, qual foi a comparação? A comparação foi de dizer que se você você é cristão, você pode assaltar um banco que depois você é perdoado. Nitidamente o César se descontrolou. O Mirra depois foi pedir desculpa se ele havia magoado alguém, mas aí o César aproveitou a deixa. E o que foi mais infeliz da fala dele, né, algo que foi abominável, é que o César Cavalcante diz que o Mirra, né, acredita que o Mirra vai para o inferno. Então, assim, isso a gente ouve de lunáticos como o Flávio Martinez, que é um louco do CACP, é um maluco, principalmente quando ele esquece de tomar lá os remédios dele. Então, assim, isso não é novidade ouvir isso aí de um maluco igual o Flávio Martinez, mas ouvir isso do César Cavalcante chega a ser até doloroso, né, de ouvir de uma pessoa, de um exemplar, um cristão. Você não vê ele atacando nenhuma denominação, então ele sempre assim, sempre muito ponderado, né? Mas infelizmente essa fala aí foi desastrosa. Não poderia ter falado o que ele falou. Vou colocar aí para vocês verem o que ele disse. Essa é a ideia. Eu defendi sempre, obrigado às suas redes sociais. Peço desculpas então se isso não foi o interesse aqui. Eu também concordo que foi Não foi interesse nenhum. Você não queria tirar sarro, imagina. Vocês também fazem isso, não fazem? Não, fiz isso em nenhum momento aqui. Em nenhum momento. Veja, eu vejo os debates de vocês. Vocês falam claramente que nós judeus vamos pro inferno porque a gente aceita Jesus. Enquanto a gente não se dobrar, a gente vai. Judeus não serão salvos. Judeus já não são mais filhos. Isso não é zombar. Eu acredito que você vai pro inferno mesmo. Mas eu tô zombando de você? Você já não concorda que os judeus hoje são a semente sagrada de Deus? Exatamente. Então, mas isso é grave. Na minha opinião, isso é grave. Mas eu não tô te ofendendo como pessoa, né? Bom, você tá ofendendo. Não, aí César Cavalcante falar que você não está ofendendo como pessoa, isso chega a ser até hipócrita da sua parte, tá? Falo isso, se eu tivesse na tua frente eu falaria, provavelmente nunca vou ter essa oportunidade, mas eu falaria que você está sendo hipócrita ao fazer isso daí. Você diz que o Mirra vai para o inferno, né? Você pode ver que quando o Mirra disse que nos debates aí de vocês, que vocês falam aí que os judeus vão para o inferno, você viu que até o Marcelo Hebraísta, né? Ele falou aí, não, quando é que a gente fala isso, né? Porque até ele achou abominável essa fala. E você confirmou. Então isso aí é algo deplorável da sua parte, tá? Se você acha que os judeus não serão salvos porque não creem em Jesus, eu fico imaginando as pessoas que eram antes de Jesus, como que ia fazer, né? Sejam elas judeus ou não judeus, como fazia? Que essas pessoas aí foram salvas como? Se não tinha Jesus Cristo para elas poder confessar ou crer. Como é que faz aí? Você vai citar algum texto, fazer alguma coisa? Provavelmente sim, né? Você deve manipular algum texto, igual um aí nos comentários já fez, citando Hebreus
9, no versículo 15, manipulou todo o texto para justificar que Jesus Cristo perdoa pecados de quem já morreu. Então isso é uma coisa, chega a ser ridículo isso daí. E até mesmo o Marcelo Hebraísta aí, que é um cara, sei lá, muitas vezes é um cara estranho, às vezes mal educado pra caramba, muitas vezes com o pessoal. Você pode ver que o Marcelo Hebraísta até falou numa parte do debate que falou que o Mirra tá ficando maluco, o que você tem na cabeça, você tá maluco, você vê. E o Mirra em nenhum momento falou que se ofendeu ou disse que alguém vai pro inferno. Então é muito sério o que você fez, César Cavalcante. É muito sério, seria bom o senhor se retratar e não agir dessa forma aí. Isso é uma forma muito ruim de se pensar em relação a qualquer pessoa, seja judeu ou não judeu. A gente sabe que o judeu, igual já foi dito no seu programa, você diz que os judeus, eles odeiam os cristãos. Os religiosos principalmente, eu concordo que grande parte deles não gosta dos cristãos, né? Isso a gente não pode generalizar nada, nem um lado nem o outro. Mas quando você lê Romanos capítulo 11, você vai ver por que eles nos odeiam. Era para você já ter entendido isso daí, tá? Porque se você acha que Israel foi substituído pela igreja, porque é o que deu a entender aí, que Israel hoje não tem valia nenhuma, eu fico ouvindo, pensando que o apóstolo Paulo diria para você, mas o apóstolo Paulo tem uma resposta para você, né? Romanos capítulo 9, ele diz que preferiria ser separado de Cristo para que os seus conterrâneos, os seus descendentes, né, aqueles de seu sangue, pudessem crer em Jesus, né? E no capítulo 11 ele ainda vai dizer que todo Israel será salvo. Então, eu vim aqui só porque eu assisti o programa, mas achei muito indecente o que o pastor César Cavalcante fez. Eu gosto dele, acompanhar. Acho ele uma pessoa sensata, mas essa daí não dá para passar batido.